já aloca 20% para a educação, também aloca 15% para a saúde, 10% para a agricultura. Como é que olha esta distribuição? Bom, cada orçamento deve ser adaptado à situação de um país. No nosso caso, nós somos um país que, apesar de parecer que já passou muitos anos da independência, somos um país ainda que está a levantar-se. Portanto, eu penso que a agricultura deveria ter recebido muito maior bolo para poder fazer fomento. Porque, neste momento, ninguém quer investir na agricultura se não tem um backup e um apoio. Nós sabemos que dependemos das meteorologias, dependemos de sementes de qualidade, de tecnologia, etc. E isso não tem sido feito, com exceção do Incaju, que eu tiro o chapéu, eles estão a repromover e estão realmente a fazer um grande investimento na área do caju. Agora, diz respeito à educação. A educação, na minha opinião, tem que se alocar mais. E acho que houve uma mudança e houve um aumento desses valores e é muito importante. Mas na educação também tem que esse orçamento tem que se concentrar na qualidade do ensino. Porque não serve meter 500 milhões 5 milhões de crianças na escola que vão lá passear, voltam e às vezes saem de lá, não sabem escrever uma carta, não sabem fazer contas, utilizam o celular. Hoje em dia quase ninguém já sabe contar. Então é importante que se foque que esse dinheiro alocado vá para a qualidade e não para a quantidade. Porque a educação, se não tiver qualidade, é um gasto de recursos. E nós temos visto estes anos todos, investiu-se muito, massificou-se a educação, mas notou-se claramente que a nível primário é muito deficiente. No fim da formação, realmente as pessoas estão mais ou menos alfabetizadas, mas não passa disso. E quando se aloca 6 classes, 6 anos de formação a uma criança, é muito pouco. Por um lado. Por outro lado, quando falamos da saúde, é verdade que se nós utilizarmos medidas preventivas, podemos poupar dinheiro nas medidas curativas. Então, se o orçamento for depois subdividido também a esse nível, pode ser que estes valores propostos aqui se encaixem perfeitamente nas nossas necessidades. Acho que critiquei as 3 áreas principais, o que já disse o meu colega, a parte de que o governo só nas suas despesas chega a mais de 60%, eu acho que isso é um escândalo. É um escândalo e agora o meu colega deu parabéns aos 3 dias. Eu acho que deviam dar 3 meses e não 3 dias. Eu acho que deviam dar 3 meses daquilo. Porque, na realidade, nós comparamos com outros países, os deputados até vêm da província, vivem num apartamento 4 ou 5 pessoas nos países nórdicos e vivem muito simplesmente. O deputado tem que ser uma pessoa que sente e vive a realidade do seu povo. Não estou a dizer que passe fome, mas tem que ser alguém que sente na pele o que se passa e então está preocupado em mudar o que é necessário para toda a gente. E os deputados, na minha opinião, são muito bem pagos e as despesas e as mordomias e etc. Nós somos um país que devia tomar exemplo nesses países. Bom, é verdade que os transportes públicos estão mais bem desenvolvidos nesses países nórdicos e há outras condições que suportam um bocadinho mais o deputado. Mas eu acho que nas condições de pobreza do nosso país não faz sentido que o nosso orçamento de Estado englobe mais de 60%, quase 70%, sinceramente. Depois vai o quê? O resto dos 40% é que é um bocado para a saúde, um bocado para... Não, para mim não faz sentido. Exato, muito bem. Augusto Pelé, Boa como é que tarde. olha para este orçamento, Augusto? Boa tarde aos amigos telespectadores, aos meus pares de painel. Olhando para esse orçamento, sinto que não reflete aquilo que é a realidade do nosso país. Mais uma vez, o nosso governo traz um orçamento, como das outras vezes, que não traduz aquilo que é um anseio dos moçambicanos. Primeiro, porque, mais uma vez, inclui o pagamento das dívidas ocultas. E se for já olhar, este pagamento, o Conselho Constitucional já havia dito que é inconstitucional. E, mais uma vez, o governo desobedece o Conselho Constitucional e, até então, o Conselho Constitucional não aparece para dizer nada. Ou seja, aparenta que, ou parece que
o governo não respeita esse Conselho Constitucional. Então, mais uma vez, a partir daí, já demonstra alguma fragilidade, ou seja, esse orçamento já traz para nós moçambicanos uma aparente, uma demonstração que não reflete, não nos mostra aquilo que é a responsabilidade de um parlamento ou de um governo em trazer um orçamento para resolver os problemas da população. Mas também há uma situação nesse orçamento. Antes do coronavírus, por fontes anônimas, os deputados da Frelimo já tinham um orçamento antes de ser entregue ao Parlamento no global. E depois do coronavírus, não mudou muita coisa, só mudou o nome das coisas. Porque nas assembleias, cada bancada recebe os documentos antes de irmos decidir a sessão. Então, eles tiveram acesso, mas quando houve o coronavírus, só mudaram os nomes. Ou seja, há uma demonstração clara que o nosso executivo não tem planos concretos, planos para resolver o problema da sociedade. Ou seja, e vem também aquela situação que assistimos, que o governo vem a correr pé dos 700 milhões de dólares e a África, no geral, pede 450 e pouco. Ou seja, Moçambique, como país, quer o dobro daquilo que a África toda precisa. E aí despertou na comunidade internacional, nos doadores, o fantasma das dívidas ocultas. É por isso que vimos a comunidade internacional até chegar a dizer que não vai dar em dinheiro, mas vai dar ao executivo moçambicano em materiais ou em produtos, em espécie. Então, a partir daí começamos a sentir que não há credibilidade. Já em nós moçambicanos, como sociedade, vimos até ontem uma das organizações da sociedade civil a apresentar a sua insatisfação, já não digo a comunidade internacional. E também há uma situação aqui em que no orçamento vem que o governo vai criar mais de 2.500 empregos. 2 milhões de empregos. E continua a repisar nessa tecla. Estamos a assistir agora, nesse período de emergência, o despedimento de muitos trabalhadores, fechamento de muitas empresas. Temos o conflito na Zona Centro, temos uma guerra em Cabo Delgado. Eu não sei se o governo não caiu na real para perceber que é impossível, olhando para essas três calamidades, conseguir trazer para os moçambicanos 2 milhões de empregos. Então, Augusto, como é que olha, por exemplo, essa distribuição que eu há bem pouco mencionei para os setores da educação, saúde, agricultura, 20% educação, 15% saúde, 10% agricultura? Qual é a leitura que eu junto aos meus pares do painel, não faz sentido. Moçambique consome mais do que produz. Era um momento exato de Moçambique investir mais na agricultura para que o país possa produzir mais. Hoje estamos a ter problemas porque a África do Sul, nós somos dependentes da África do Sul. E temos que estar atentos, preparados para outras crises que vão acontecer no futuro. Então, uma das soluções que o governo tem que ter é dar mais budget à agricultura para que possamos produzir mais, para que não possamos sofrer essas situações que estamos a sofrer agora. Então, eu acho que uma das formas de mitigação é o Estado moçambicano passar a olhar mais para a saúde. Hoje, eu fiquei triste quando, semana passada, o governo veio de forma efusiva a falar dos 200 e alguma coisa milhões na compra de 30, 20 ventiladores. E o governo falava com muito orgulho. Eu fiquei preocupado, 30 ventiladores, quantas pessoas vai suportar? Somos 30 milhões de moçambicanos. 30 ventiladores para 30 milhões de moçambicanos. E o governo estava tão feliz, tão satisfeito, como se de um troféu se tratasse. Então, eu fiquei mais triste e olhando para esse orçamento, pouco vai se investir na saúde. E agora estamos a precisar de um sistema de saúde muito forte. Não temos, porque os anos
passados, o governo nunca olhou para a saúde como a solução dos problemas do povo. Então, ou seja, vamos ter 30 ventiladores para 30 milhões de moçambicanos. O que é que nós queremos desse país? Então, são essas situações que fazem com que esse orçamento não tenha aquela credibilidade, aquela confiança que os moçambicanos precisam ou esperam de um governo que quer ver o seu povo bem acomodado. Maurinho. Pronto, é assim, eu queria, ainda na senda do orçamento, olha, eu queria dizer o seguinte, nós não somos conselheiros de governo, mas como comentadores, penso que podemos desempenhar algum papel também, como se fosse lançar algum recado assim para o governo. Há 4 setores que eu acho que o governo devia dedicar especial atenção. Uma delas é a defesa, a saúde, a educação e a agricultura. A defesa, por quê? Nós vivemos num período muito complicado, muito complexo. Temos essas situações no centro e em Cabo Delgado, no norte. Isto requer realmente que o governo esteja à altura de poder fazer frente àquelas situações que estão lá a acontecer. Portanto, isto é preciso ter alguma pujança, o governo, as nossas Forças Armadas e tudo. Daí que eu acho que uma atenção especial deve ser dada a este setor. Em relação à saúde, naturalmente, isto aqui dispenso comentários, porque saúde de um povo é extremamente necessário. Isto significa manter a manutenção deste povo, né? Na agricultura, a agricultura foi definida há muito tempo e ainda assim o é, portanto é a base de desenvolvimento deste país. Então, uma atenção especial tem que ser dada à agricultura. A nossa agricultura, como eu me referia em programas anteriores, é ainda muito artesanal. É muito artesanal. Nós temos que passar de uma agricultura manual para a agricultura mecanizada, para podermos produzir e termos colheitas 2 vezes ao ano, como outros países acontece. E isto iria incrementar, sem dúvida nenhuma, o nosso próprio desenvolvimento económico, o nosso PIB. Só para lhe dizer que as projeções indicavam que o PIB ia crescer neste ano, antes, portanto, da situação do coronavírus, para 4% do PIB. Mas agora, com o coronavírus, essa situação ficou completamente alterada e as novas projeções indicam para um crescimento de 2,2%. Isto é muito baixo, naturalmente. Isto vai nos colocar, quer dizer, o nosso desenvolvimento vai, sem dúvida nenhuma, ser muito, muito afetado se não houvesse, portanto, a questão do Covid. Eu sei que grandemente por causa do Covid, temos essa situação. Pois, mas eu só queria aqui retificar, de acordo com aquilo que eu pude me aperceber, a educação vai ter um orçamento de 27%. E não 20, como disse. Vai não ter sei 27. os dados que tem, 27. A saúde 10,9 e a agricultura 10,10. Prontos, o Parlamento está agora a discutir o orçamento. Eu penso que estas ilações e essas opiniões que estamos aqui a emitir, eu penso que os mandatários do povo, estão lá sentados 3 partidos no Parlamento, eu penso que eles têm essa sensibilidade e vão melhor aconselhar. E daí eu tenho esperança que vai resultar no orçamento retificado, a versão final, seja de acordo com aquilo que estamos nós a pensar. Eu espero bem que seja assim. Filipe,